Eu escolhi meu time, Anaxágoras Maia Girão, professor, pesquisador, coordenador do IFCE. Tiago, explica um pouco sobre o tablet de cérebro. Bom, Lucas e pessoal de casa, o que o laboratório sobre a minha coordenação desenvolveu foi um programa que, junto com este dispositivo aqui, permite a uma pessoa cega, totalmente cega, operar, ler textos num tablet desses convencionais que você encontra no mercado. Para isso, para explicar o produto, é preciso lembrar para vocês como que um cego consegue ler textos que a gente visualiza e ele consegue ler. Ele usa o código Braille. Então, esse dispositivo aqui, muito parecido com o mouse, vai ser o display dele, vai ser a tela onde mostra as letras que ele vai reconhecer pelo tato e vai ler, ao invés de ver, ler com o dedo, tá certo? Então, eu preparei aqui você veja que o tablet ele sempre fica falando para que o deficiente visual, o cego, possa saber onde ele está. Então ele tem os movimentos que ele clica e entra, por exemplo, para fazer alguma coisa. No caso aqui eu estou querendo editar um texto. Aí eu vou mostrar para vocês como que ele consegue operar no tablet, tá? Primeiro, como ele não visualiza as teclas, ele vai ter que mentalizar. Isso eles já fazem bem porque eles usam o computador e eles sabem onde é que estão as letras. Então, como ele não sabe a princípio onde está a letra, ele vai tocar em qualquer ponto. Quando ele toca em qualquer ponto, aí o computador fala qual é a tecla que ele está tocando. Aí vamos dizer que ele queira escrever um A em Braille, que é para ver como é que eles leem, tá? Então eu vou procurar o A aqui, ó. Quando ele encontra o A, ele segura. E quando esse clique de máquina de escrever antiga acionar, quer dizer que ele escreveu o A. Tá certo? Deixa eu apagar aqui o A só para escrever o A de novo. Pronto. E aqui vocês estão vendo, ó, que no mouse apareceu um pontinho branco. Esse pontinho branco é exatamente o A que eu escrevi na tela. Aí se eu quiser saber agora como isso é o código Braille, tá? Como o A é codificado em Braille. É um pontinho só. Aí se eu quiser escrever outra letra, eu apagar o A e vou botar o B, por exemplo. Veja que na hora que eu botei o B já mudou o código aqui. Então, esses dois pontinhos na vertical, para ele é um B, e ele sente isso com a ponta do dedo. Então, com isso, a gente pode escrever qualquer letra aqui do alfabeto. Eu vou escrever um C agora, para mostrar que agora o C mudou o código aqui. Então, na hora que ele vai escrevendo, ele já vai vendo o que escreveu e vendo se a grafia está correta. Eu vou voltar aqui, sair e fazer com que ele leia. Com que agora ele leia um livro, tá, Lucas? Então é o seguinte, eu vou na biblioteca, vou pegar um livro aqui, Iracema de José de Alencar. Eu posso ir para uma página qualquer, isso ele tudo está ouvindo o som, né? E quando ele começa, aí vocês vão ver como é que o livro vai passando para ele aqui, ó. Vendo? O texto está sendo mostrado, só que em Braille. Então não tem mais som. Ele fica com o dedo aqui, vendo as teclas, os pontinhos variar. E como eles têm muita prática e já foram alfabetizados em Braille, então ele consegue distinguir todos esses símbolos que estão como pontinhos aqui. E é como se fossem os olhos dele, certo? Então dessa forma a gente imaginou no laboratório que a gente pudesse fazer com que os textos que normalmente eles não conseguem enxergar, né, que não conseguem ver, eles pudessem enxergar agora com os dedos, usando o Braille, que é a língua, que é a grafia que eles usam, tá certo? Então, isso é a primeira invenção do laboratório que o Lucas escolheu para mostrar para vocês. É isso, Lucas? Você tem mais alguma dúvida sobre o funcionamento do mouse? Não? Bom, aqui é uma demonstração de como funciona a leitura no equipamento. Às vezes podem notar que aqui em cima está mostrando as letras em texto, né? Aqui, ó.
e o mesmo texto mostrado aqui no equipamento em braille. Assim, quem enxerga leria aqui, como a gente faz, e quem sabe o braille leria aqui, o mesmo texto. Você vê que eles estão sincronizados. As letras que aparecem aqui, que vão deslizando, são as mesmas que aparecem aqui, só que em código braille. Pesquisadores do Ceará usaram a tecnologia para ajudar deficientes visuais. Eles desenvolveram um equipamento que permite a leitura em braille a partir de tablets. Um dia para não ser esquecido. Pela primeira vez, esta jovem, deficiente visual desde o nascimento, leu um texto em braille através de um tablet, o computador portátil que virou mania entre os adeptos da tecnologia. Uma experiência maravilhosa que eu tive agora e com certeza vai ser um recurso bem proveitoso. O tablet é de modelo convencional. As novidades desenvolvidas por pesquisadores do Instituto Federal do Ceará são esse aparelhinho parecido com o mouse e um aplicativo que transforma caracteres do nosso alfabeto para o braille. O processo é simples. Basta digitalizar o texto e armazená-lo na memória do tablet. Os pinos sobem e descem, indicando as letras para o deficiente visual. O mouse reproduz todas as 63 combinações do alfabeto em braille. À medida em que o cursor passa pela letra, o leitor decifra a palavra. A novidade tem ainda um recurso de áudio onde o som avisa o fim da frase. Ele foi incorporado pelo MEC, que aportou recursos para que ele fosse devidamente desenvolvido. A literatura disponível em braille ainda não conquistou as prateleiras. De acordo com o IBGE, apenas cerca de 1% dos livros lançados por ano no Brasil é transcrito para o braille. Com o equipamento, esse processo se torna mais econômico e bem mais rápido. A gente pode armazenar um número infinitamente maior de livros, enquanto você tem o processo de transcrição do livro convencional para o braille é muito custoso e muito demorado. Para os especialistas em educação inclusiva, o equipamento traz um avanço pedagógico. Imagine você poder ter acesso ao braille, independentemente de onde você esteja, né? Sem necessidade de uma impressora braille, você fazer a leitura do texto ao seu modo, né? Tanto em braille como através da síntese de voz. Isso é fantástico. É a tecnologia a serviço da inclusão. Um recurso como esse, que estava acessível para quem enxerga, hoje em dia está aos nossos olhos possível. Agora é outra invenção, um ventilador que funciona com qualquer controle. Me explique um pouco sobre ele. Essa invenção do ventilador, ela é até anterior à do mouse, tá? Então essa invenção do ventilador é uma ideia antiga que quando eu em sala de aula eu já explicava para os alunos que era possível fazer. A ideia é bem simples. Vocês têm ali, não sei se dá para mostrar, a minha televisão aqui, né, e um ventilador com o nosso circuito eletrônico que eu tenho ali numa bancadazinha, tá? Como é que funciona? Inicialmente, você tem na tua mão qualquer controle remoto que você use em casa. No caso aqui, eu tenho o controle remoto da TV. Aí eu liguei a TV. Então a TV vai ligar agora. Aí. Deixa eu botar um pouquinho de som. Pronto. Então eu estou operando a TV e vocês vejam que o ventilador que está ali do lado não acionou, tá certo? Então qual é a ideia? Eu estou assistindo aqui, então bateu o calor agora de repente, aí eu, ao invés de apontar para a TV, eu aponto para o ventilador e aí quando eu aponto para o ventilador e seguro um tempo, aí ele começa a girar. Cada vez que eu apertar uma tecla aqui e segurar, ele vai mudar de velocidade ou desligar de acordo com as funções que tem o ventilador. Então, Lucas, qual é a ideia da invenção, né? E por que ela... deixa eu explicar ali para não atrapalhar. A ideia de você fazer um ventilador desse tipo e por que ele é diferente dos outros, certo? Porque normalmente pessoas com deficiência, a gente pensou também nas pessoas com deficiência, né? Ou então pessoas idosas e com dificuldade de locomoção, elas têm preguiça, entre aspas, né? Elas têm que querem uma comodidade maior para ligar e desligar um aparelho como o ventilador.
Então a gente imaginou que com o controle que ela está na mão, ela já podia apontar para o ventilador e com esse mesmo controle que ela usa para os outros equipamentos da casa dela, ela pudesse controlar o ventilador. Assim, esse ventilador que a gente imaginou, ele não tem controle remoto, porque a gente observou na invenção que os controles remotos de ventiladores, eles fazem atrapalhar a venda do ventilador, porque a pessoa, quando quer ligar o ventilador, nunca sabe onde é que o controle remoto está. Aí, como ele vai levantar para ir procurar o controle remoto, ele prefere levantar e ligar o ventilador. Com esse daqui, não. Ele não tem que pensar onde está o controle remoto. O controle remoto é o que está na mão dele e ele simplesmente aponta e diz liga, né, na mente da cabeça dele. E o ventilador, e ele vai responder porque ele entende o código, entende que eu estou apertando e apontando para ele. Foi isso que a invenção tentou fazer para poder melhorar a vida das pessoas que precisam, ou então dar conforto às pessoas em casa. Comodidade, acessibilidade, conforto e segurança. SmartFan, o único ventilador com acionamento por qualquer controle remoto e infravermelho. Porque quem está com o controle é você. Essa entrevista, eu agradeço muito a você. Foi muito orgulho de ter um tio Everton. Tchau. Obrigado, pessoal. Espero que todo mundo tenha entendido direitinho como é que funciona.